Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre neoclassicismo. Deixar claro, né, que a gente vai fazer uma série de ismos aí, que são os movimentos que fizeram o século XIX, este é do início do século XIX, até o final do século XIX, fizeram assim, ó, mastigaram. Mas isso na Europa e teve uma série de consequências para cá, para o Brasil e para São Luís. Professor, o neoclassicismo chegou aqui em São Luís? Mais do que vocês imaginam. Pintura e seus representantes, escultura e seus representantes e arquitetura. Talvez a arquitetura ela fique mais claro. Eu amo meme, eu não tenho maturidade alguma para meme. Então a gente vai definir o neoclassicismo num meme só. Me chama de iluminismo e vem trazer razão para a minha vida. Pronto, acabei de definir o neoclassicismo, você não precisa mais entender nada. Ah, tem uma outra palavra também que define o neoclassicismo, chama Photoshop. Mas como é que você vai falar de Photoshop se a gente está falando do século XIX? Pois é, gravem isso aí porque a gente vai explicar para vocês um pouco por que o Photoshop e o neoclassicismo são tão parecidos. E olha que não existia internet no século XIX. Quer dizer, existia, mas não como a gente conhece, né? Era fofoca mesmo. O que foi o neoclassicismo? Gente, o neoclassicismo, vamos começar pela palavra neo, novo, clássico. Quem são os clássicos? O que foi feito de melhor na Grécia e em Roma, aí eles temperaram da Grécia e Roma, jogaram de novo para o Renascimento, temperaram mais novamente com algumas características que os artistas do Renascimento, Michelangelo, Da Vinci, aqueles todos, as tartarugas ninja que não são, jogaram de novo para o século XIX. Então, deixa eu fazer a linha do tempo. Grécia e Roma, Renascimento, séculos depois, século XIX. E este neoclassicismo, ele chega aqui ao Brasil, certo? O que a gente tem? É uma reação direta àquela estrutura religiosa que vinha do Barroco e aquele exagero cheio de pompas que vinha do estilo Rococó, né? Há uma dica, a gente vai falar sobre Rococó, mas se alguém quiser assistir, tem uma série chamada Versalhes. A primeira temporada é ótima, a segunda não indico para vocês, mas ela é bem interessante para se entender o que veio antes, né? Ele é um movimento artístico, mas também é um movimento cultural. E ele reflete principalmente mudanças da burguesia. Gente rica que queria fazer coisas para eles como ricos, mas não queriam fazer coisas antigas. Aí surge o novo clássico, o neoclassicismo. Ok? Racionalismo. Passa, bebê. Racionalismo. Né? Professor, o que tem de racionalista numa obra dessa? Tudo. Só não consigo entender porque eu não consigo perceber o que está. Não é uma pintura grega, não é uma pintura romana, não é uma pintura renascentista, mas como é que eu sei disso? Por quê? Porque a técnica é muito melhor, já que a gente está falando de séculos depois e as tintas eram de mais qualidade e nenhuma das figuras, apesar de estarem, como é que vocês chamam aquelas fotos que são montadas? Tumblr, não é isso? Acho que é isso. É tudo falso. Não tem uma coisa que seja verdadeiro. Monta uma foto para tirar e vai parecer que é natural. Pronto, acabei de entender o classicismo. Eu vou melhorar o que a natureza fez ou reproduzir o que a natureza fez. Eu vou pagar para fazer um quadro meu, um retrato, como o avô de vocês. Ei, menino, bate o retrato aí. Pois é, eu vou pagar para um artista fazer um retrato meu, só que eu não sou essa oitava, nem a 20ª maravilha do mundo. Então eu vou passar um Photoshop. O que era o neoclassicismo na pintura? O Photoshop da época. Deu para entender? Por isso que vocês vão ver algumas figuras aqui conhecidas, assim, professor, ele era desse jeito? Não. Idealizaram, Napoleão Bonaparte. Um pouquinho mais alto. Né? Não tem um quadro de Napoleão Bonaparte do neoclassicismo, desse período, que ele pareça do lado. Ele era desse tamanho, já. Tu entendeu a situação, né? Desculpem os baixinhos. O Juramento dos Horácios, de Jacques Louis David. E os valores do neoclassicismo. Ordem, calmo, história grega e mitologia, enfatiza desenho e linhas, perfeição. Tu não pode errar. Sabe aquele professor de arte, não sou eu, né? Que você assim, tá torta a linha porque tem que ser certinho. É o neoclassicismo. Se tu errar e a linha fazer um S, já faz, apaga de novo. Ou os meus amigos que são alunos desenhistas, que pegam aquele cantinho de borracha e apagam porque tem um erro que ninguém consegue ver, é o neoclassicismo, né? Qual é o papel da arte? Levantar a moral e inspirar. Quem é o pai ou fundador do neoclassicismo? Um pintor chamado Jacques Louis David, né? E aí você tem uma série de obras que parecem gregas, mas não são, que parecem renascentistas, mas não são, e
tem um quê de sensualidade que já começa a permear. A gente vai ver muita gente pelada e muita mulher pelada, e essa objetificação do corpo feminino no século XIX. Começa com o neoclassicismo porque existem escolas profissionalizantes em nível superior para formar pintores, escultores e arquitetos. Como assim? Então é no neoclassicismo, em função de um cara que quase ninguém nunca ouviu falar, chamado Napoleão Bonaparte, que os artistas começam a estudar em escolas acadêmicas. Tanto que o neoclassicismo aqui no Brasil é chamado de academicismo, porque é ensinado em faculdade. Né? Retorno à Antiguidade Clássica, inspiração para arquitetos, a gente chega já nisso, e estátuas gregas, templos gregos, estátuas romanas, templos romanos, tudo que é romano e grego é neoclássico, ou refeito. Professor, fatos importantes sobre o neoclassicismo, a inspiração. Herculano e Pompeia. Já ouviram falar de Pompeia? Pompeia é uma cidade que sofreu, em função, e Herculano também, da erupção do vulcão Vesúvio. Se vocês já assistiram o filme Pompeia, eu não vou falar, porque isso vai ficar gravado, mas Pompeia, maravilhoso filme, muito bom. Né, né Deus? Né, minha intérprete, maravilhosa, está se acabando de rir ali. Pompeia, ele dá-se uma visão, mas esqueçam isso e comecem a pesquisar filmes aleatórios, ou então vão na internet, tem uns documentários maravilhosos. E, lamentavelmente, Pompeia foi destruída pela erupção. Não foi coberta por lava, ela foi coberta por cinza vulcânica em altíssima temperatura e aconteceu isto aqui. Ó. A cidade ela ficou literalmente preservada, é enterrada sob toneladas de cinza, que óbvio, né, resfriaram, mas as pessoas que não conseguiram não conseguiram fugir da cidade viraram estátuas. Oi, como assim? Eu estava comentando com o pessoal do estúdio que essas esculturas aqui já foram seres humanos. Professor, a carne está lá? Não. O que os especialistas, não posso garantir a vocês, são teorias, acreditam que as cinzas vulcânicas desceram a uma temperatura de mais ou menos 1000 graus centígrados e antes de tocar o corpo já explodia e era absorvido e formava essa crosta. Talvez sim, talvez não. Né? Algumas delas ficaram e já foram seres humanos e é lamentável e triste, me dá uma dor no coração quando eu vejo isso. Criança, gente, né? Isso aqui não são estátuas que foram criadas. Foram criadas, né, a partir de pessoas que não conseguiram fugir dessa situação de Pompeia. Professor, e o que tem de vantagem nisso? Pronto. Quando a cidade foi escavada sob ordens de Napoleão Bonaparte, tudo que foi encontrado em Pompeia, porque era uma cidade mais rica do que Herculano, virou moda na Paris do início do século XIX. Eu sou rico. Né? Eu não faço esse meme. E aí eu vou mandar fazer uma escultura. Eu vou pagar um escultor conhecido para dizer o seguinte: eu quero uma escultura igual àquela escultura que foi encontrada lá em Pompeia. Mas não, mas eu quero mais daquela. Se não for daquela, não quero. Pronto, acabou. Eu tenho dinheiro, estou pagando. Né? Arquitetura. Eu vou mandar construir um prédio, um palácio, que vai ter 40 quartos. Eu não vou usar todos, mas eu quero ostentar. Eu sou o cara da ostentação. E como é que o senhor quer esse palácio, professor? Eu quero igual ao que os romanos, os gregos e os renascentistas faziam. Então os palácios eram gigantes, que pareciam templos gregos, templos romanos, mistura tudo junto, bate no liquidificador e tempera com o neoclassicismo. Né? O que é que a gente faz? A gente mistura esses elementos gregos e romanos. O que são os elementos gregos e romanos? Pórtico. Né? Que professor, o que é um pórtico? É a entrada da casa. Né? O muro da casa de vocês é um pórtico. O muro do condomínio é um pórtico. Né? A entrada do prédio é um pórtico. Colunas, arcos. A gente tem muito aqui em São Luís, aqueles arcos arredondados que tem nos casarões coloniais daqui. Frontão, que é aquela peça triangular, já mostrar para vocês entenderem. Junta tudo isso aí, né? Colunas, capitéis, aí você tem um prédio neoclássico. Pronto, esse aqui é a Biblioteca de Saint-Geneviève, em Paris. Professor, já vi esse prédio, ele me lembra a Casa Branca, né, nos Estados Unidos. Não, mas aqui em São Luís tem um prédio que tem uma estrutura dessa, ali perto da Praça Dom Pedro II, tem a feirinha, professor. A biblioteca pública daqui tem colunas com esses capitéis coríntios. Isso aqui chama-se abóbada, eu sempre brinco em sala, né? Se você for alienígena e vier a Terra e você não destruir a abóbada da Casa Branca, você nem vê a Terra para destruir a Terra, porque todo mundo começa pela Casa Branca. Eu nunca entendi isso. Né? A outra se acabando de rir ali. Né? Esse prédio tem um outro que é igual, mas não o mesmo. Como assim? Pronto. Não o mesmo prédio. Não, esse aqui é o Panteão de Paris. Esse aqui é a biblioteca. Parece que tiraram o molde. Pronto, virou moda. É tipo aquele bairro do vizinho que o cara coloca o muro e bota um portão, aí o vizinho... É a mesma coisa. Mesma coisa. Só que
bem maior, né? Quanto mais pomposo o pórtico, mais chamativo, mais neoclássico é. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção. O objetivo é justamente esse. Esculturas neoclássicas. Vamos falar sobre essas esculturas neoclássicas e entender. Na Grécia Antiga, as esculturas eram feitas de mármore. Algumas poucas eram feitas de bronze. E aí você tem um problema bem sério. Na hora de esticar o braço, a escultura geralmente quebrava nesse ponto. Né? Por que quebrava? Porque tem um negócio chamado física básica, onde o peso do braço em pedra, mármore. Professor, o que é mármore? É aquela pedra da bancada, né, do banheiro, que alguns de vocês na escola acabaram quebrando, ou então na casa de vocês também. Às vezes da mesa, da soleira da porta. E aí o cara chegava lá com um formão e um martelo e ia batendo até fazer uma escultura dessa que eu vou mostrar. E aí os gregos desenvolveram matemática e física. Então, se o braço não consegue ficar aqui, física, eu vou fazer. Lembra aquela aula de vetores? Eu vou cobrar sobre isso. Né? Uma força apoia a outra e equilibra e zera a outra. Então, eu vou colocar o braço numa posição, dobrar, né, numa outra posição e a mão vai dobrar para que eu consiga equilibrar as forças e o braço não quebre. Quem conseguiu fazer isso? Os gregos? Conseguiram. Ensinaram para os romanos? Conseguiram. Passaram para os renascentistas? Conseguiram. E chegou no século XIX. Então, muita gente acredita que as esculturas eram simplesmente cópias do que os romanos e os gregos fizeram. Né? Não eram cópias, mas eram inspiradas. Eles eram originais. O lamentável disso é que a escultura neoclássica passou a ter um valor mais baixo. Por quê? Porque tinha muita gente que trabalhava no mercado e só se destacavam os melhores. As obras, elas são dinâmicas, mais sutis, os gestos e as formas. É mais ou menos o que acontece na pintura, só que mais simples. Né? É uma montagem. O cara está lá posando, a mulher está lá posando para chegar nisso. E Napoleão Bonaparte, que adorava estátuas de cavalos equestres. Vamos para a prática. Né? Perseu com a cabeça de Medusa, pesquise sobre isso. Eu tenho uma pena de Medusa, gente. Esqueçam esses filmes exagerados. Jasão, velino de ouro, ou a pele do bode, cara de ouro. Os temas são gregos, mas a anatomia e o desenho já é muito mais avançado para os padrões da época. Então eles pegaram. Gente, olha que maravilha. A Paulina Borghese. Isso tudo aqui é pedra. Né? O cara vai lá numa pedra, num bloco só, e esculpe isso aqui. É fabuloso, maravilhoso. Essas esculturas, elas se destacam principalmente por causa dos temas clássicos, né, e da forma como são colocadas, né, e a sutileza. Né? Meninos, meninas, maravilhosa. A Virgem velada e você percebe o tecido transparente sobre os seios. Isso é pedra. Né? É para babar. A pintura neoclássica, ela era menos conhecida, mas a menos rentável financeiramente, entretanto, foi a que mais se destacou no que a gente trata de história. Apresentando para vocês, Napoleão Bonaparte. Né? Pomposo? Lógico, né? O cara só mandou na Europa todinha, fez um estrago tremendo, mas também se perdeu. Gente, esqueçam a cara de Napoleão e se atentem aos detalhes. Isso aqui era feito com tinta que era produzida na época por eles. Então você consegue perceber as dobras do tecido, os elementos de ouro. Isso é o neoclassicismo, essa técnica perfeita. Né? As figuras eram mais rígidas e principalmente sem aspecto emocional. A cara de Napoleão diz tudo, né? Estou com dor, estou triste, estou zangado, não posso, não dá para mostrar isso, certo? Quem são as figuras mais importantes da pintura neoclássica? Dois pintores se destacam. Jacques-Louis David, que é o pintor que foi considerado o pai do neoclassicismo, ele era amigo de Napoleão e virou pintor oficial do Império de Napoleão. Outros pintaram? Sim, mas ele se destacou. A maioria dos quadros sobre Napoleão Bonaparte é sobre Jacques-Louis David. E é um nomezinho gostoso. Ocasionalmente cai no Enem, vira e torce lá, tá ele novamente. Né? Por quê? Porque ele acaba contando a história do século XIX, do início do século XIX, e de Napoleão em obras. Né? A coroação de Napoleão Bonaparte, de Jacques-Louis David, a morte de Marat, ou alguns chamam Marat. Eu adorei colocar isso aqui, a leitura do Tony Stark, a morte do Tony Stark, do Homem de Ferro, porque os dois têm essa coisa de quero morrer, mas não quero morrer, uma morte, eu quero fazer um acontecimento, é mais ou menos isso aqui. E óbvio, né, a pintura, mesmo do suicídio, que foi um suicídio, ela está muito delicada. Por quê? Porque ele tinha um corpo cheio de feridas, o sangue escorria na hora que as ataduras saíam arrancando, eu vou destruir a imagem de vocês tudinho. Mas aí ele vai e melhora o quadro. E aí um outro pintor faz uma releitura. Achei muito legal. Gente, isso aqui caiu no Enem, né? Que é a morte de Marat feita com lixo pelo Vic Muniz. Isso aqui tudo é lixo e é tecido, lama, barro, e ele montou a morte de Marat, né, nessa situação.
apresentando para vocês Napoleão Bonaparte, né, assinando documentos, Napoleão Bonaparte em cima do cavalo, não sei se alguém prestou atenção, o cavalo e ele é praticamente o tamanho do cavalo, ele é gigante, sendo que ele só tinha 1,60 de altura. Algumas pessoas neste recinto também têm essa altura, estão se sentindo contemplados. Ah, professor, por que ele colocava a mão no casaco? Por que vocês fazem foto e te fazem bico? É a mesma coisa, é a pose da época. Alguns parentes de vocês, algumas pessoas aqui fizeram assim para tirar foto, eles estão rindo porque eles passaram por isso. A Anitta tem um problema no braço, que eu não sei qual é, ela faz de lado. É mais ou menos isso, é a pose da época. Pronto. Eros e Psique, o desejo, a razão, masculino e feminino, o forte e o fraco, é o conceito deles. E nosso último pintor, Dominique Ingres, ou Ingres, como diz uma amiga minha, mas eu tenho dificuldade de falar isso. Gente, a praia dele é representar mulher, mulher, mulher pelada, mulher, mulher, pescoço, partes genitais. O homem virou o representante da figura feminina nua. Esqueçam o padrão que vocês consideram de beleza, mas esta senhora bem aqui, a Banita de Valpsson, é de Ingres, ou Angres, e ela representa o corpo perfeito da mulher. Gente, ele pintou a textura que, em alguns casos, lembra uma fotografia. Ele retira uma costela e aumenta o quadril para dar essa noção de sensualidade, mesmo que ela não tenha essa expressividade no rosto, né? E a textura da cortina de seda é um negócio fabuloso. O banho turco é praticamente um compilado, né? Vou juntar todas as mulheres que eu rabisquei, desenhei, pintei, colocar tudo numa obra só. Olha a banhista novamente. Professor, dá para voltar? Olha aqui, ó. Ela sentada com a perna estendida, ela dobrada com um alaúde, um violão da época, com a perna dobrada. E aí ele representa o corpo da mulher de inúmeras maneiras. E o objetivo dele é enaltecer porque ele acha as curvas femininas perfeitas. E talvez ele tenha sido um dos responsáveis em impulsionar essa situação da representação feminina como padrão de beleza no século XIX. Se vocês querem começar, por exemplo, uma produção textual sobre objetificação do corpo feminino, vão buscar os artistas do neoclassicismo que começaram a literalmente popularizar esse conceito. Bom, o objetivo era esse, para a gente ter uma noção geral sobre o neoclassicismo. Não esqueçam que depois do neoclassicismo você tem o romantismo, que são os dois lados da mesma moeda. Então eu vou repetir, o neoclassicismo está para o Renascimento, assim como nossa aula seguinte, o romantismo está para um estilo chamado barroco. Eles são dois lados da mesma moeda com características similares. Não esqueçam, as figuras mais importantes do neoclassicismo são justamente Jacques Louis David e Dominique Ingres. E mais ainda, a arquitetura neoclássica ela se espalha para o mundo inteiro e vai chegar aqui em São Luís. Como assim, professor? O Palácio de Leões tem uma fachada neoclássica. O Teatro Arthur Azevedo tem uma fachada neoclássica. A Biblioteca Pública do Estado, que fica na Praça Deodoro, tem uma fachada neoclássica. Entre outras situações, né, você tem prédios aqui em São Luís com características neoclássicas. Um abraço, professor Marco Dominici aqui. Fui.